Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Nosso assunto hoje será Papo de Cavaleiro, entrevista número 3. Vamos às perguntas. Estou com problemas sucessivos em meu aras. Muitos deles parecem ser em decorrência da mão de obra. Qual a sua sugestão nesse caso? Rodolfo Fialho, Brasília, Distrito Federal. Bom, Rodolfo, nós já abordamos esse assunto, não é? No que se refere à mão de obra, é preciso que ela seja qualificada. Não é? Se ela não está qualificada, é preciso providenciar algum modo de fazer com que ela venha a se qualificar. Não é? Então, os cursos de formação são importantíssimos e nós sugerimos, inclusive, antes da contratação, uma averiguação nesse sentido, porque depois que o funcionário está contratado, nós vamos ter que lidar com o nível de conhecimentos que ele apresenta. Não é? Então é preciso fazer uma entrevista, uma pesquisa, um levantamento para saber se a mão de obra tem ou não condições de nos atender. Segunda pergunta. Com relação às mudas dentárias, há alguma restrição em montar o cavalo nessa fase? Juarez Brito, governador Valadares, Minas Gerais. O Juarez, as mudas dentárias são aquelas fases em que o cavalo troca de dentes, né? Os dentes incisivos. Então são 3 pares, as pinças, os médios e os cantos, tanto no maxilar superior quanto no inferior. Existem cavalos com mais ou menos sensibilidade na boca quando estão ocorrendo essas fases, né, de mudas dentárias. Então é preciso estudar o indivíduo que se apresenta. Se o cavalo tiver com muita sensibilidade, ele inclusive vai ter dificuldades para se alimentar. E, obviamente, o uso de embocaduras vai incomodar muito o cavalo. Ele pode adquirir uma série de reações negativas com relação aos contatos de rédeas. Mas há cavalos que não têm tanta sensibilidade. Então é preciso avaliar o indivíduo para saber qual o tipo de providência a ser tomada, se nós aguardamos ou não a muda dentária se desenvolver até certo ponto em que o cavalo não mais apresente sensibilidade. A partir do momento que o dente aponta na gengiva e cresce um pouquinho, o cavalo, a maioria dos cavalos já não tem mais essa sensibilidade. Terceira pergunta. O meu cavalo dá muito trabalho nas ocasiões em que é preciso colocar ferraduras. Isso é normal? Haveria um modo de melhorar o comportamento dele? João Pedro Soares, Levi Gasparian, Rio de Janeiro. Ô João Pedro, há sim maneiras. A primeira delas é submeter o cavalo ao que nós chamamos de doma podológica antes dele ser submetido a essas intervenções, sejam elas casqueamento ou ferrajamento. Então é um processo relativamente simples, no qual nós criamos alguns condicionamentos para que o cavalo aceite as posições de contenção sem reações. Os maiores problemas acontecem quando nós resolvemos realizar esses processos sem que o cavalo antes tenha sido condicionado. Então o cavalo tende a reagir e, uma vez aprendido a reagir, ele registra isso na sua memória. E o pior acontece quando o operador começa a agredir o cavalo. Aí ele começa a criar uma certa resistência a essas sessões de podologia. Então, no caso do cavalo que já tem um trauma, é preciso submetê-lo a processos de recondicionamento. E as pessoas que têm conhecimento desse método vão submeter o cavalo a determinados exercícios para que ele venha a aceitar esses procedimentos, ok? Mas é preciso que a pessoa tenha realmente experiência e conhecimentos para realizar esses recondicionamentos. Quarta pergunta.
Gosto muito de participar de provas funcionais, mas vejo que é preciso aprimorar minhas técnicas. Você poderia dar algumas dicas nesse sentido? Túlio Antunes, Ribeirão Preto, São Paulo. Ô Túlio, para nós realizarmos provas funcionais a cavalo, é preciso que nós já tenhamos um nível técnico razoável. Não é? E, em geral, as insuficiências que os cavaleiros ou os conjuntos apresentam durante essas provas estão relacionadas ao treinamento do cavalo, que não foi bem conduzido, ou a insuficiências no que se refere aos fundamentos da equitação, que são todos aqueles recursos técnicos que o cavaleiro vai utilizar deles para ter controle e eficiência na condução da montaria. Então, a melhor maneira de nós melhorarmos os nossos desempenhos são as instruções técnicas, né? Nós encontrarmos um personal trainer, um instrutor de equitação que possa avaliar o nosso nível momentâneo, né? E identificar possíveis problemas e sugerir exercícios para que nós possamos melhorar as nossas técnicas e o nosso desempenho durante as provas. Próxima pergunta. Recentemente você criou um novo formato de vídeos no seu canal, a série Áudios. Essa série vai abordar os outros assuntos da sua playlist? Jefferson Cruz, Uberlândia, Minas Gerais. O Jefferson, com relação à série Áudios, nós vamos sim. Nós temos uma playlist com mais de 50 temas da hipologia geral e nós vamos publicar essa série Áudios em todos os temas da playlist, pelo menos uma unidade instrucional, porque nós oferecemos ao público equestre pacotes de unidades instrucionais sobre todos esses temas também. Então é uma forma de nós divulgarmos esse trabalho junto às pessoas, aos adeptos do cavalo, para que eles conheçam essas unidades instrucionais e aqueles que tenham maior interesse podem entrar em contato conosco pelo e-mail e requisitar os pacotes de unidades instrucionais. Bom, então são essas as nossas perguntas e respostas de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo Papo de Cavaleiro.